Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, amados, em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Agradeço os amados, porque eu estou falando aqui, louvado seja Deus, porque estamos com um novo equipamento, fazendo teste aqui. Espero que os irmãos estejam nos acompanhando. Aí, os irmãos que estão com o celular podem acompanhar, ver se está saindo bem o áudio. Que nós estamos ao vivo, né? Porque tudo nós fazemos aqui ao vivo. Qualquer coisa você pode comentar aí, tá bom? Então, amados, estamos aqui na carta aos Hebreus, escrita pelo apóstolo, e estamos aqui já no capítulo 3º, aqui no nosso culto de ensino e oração. Nós, exaustivamente, nos mínimos detalhes, nós comentamos os textos bíblicos, e nós temos a graça, nessa semana, de comentar o livro, a carta aos Hebreus. Eu estou dando aqui uma nova introdução, os amados, porque tem várias pessoas que estão acessando nosso canal que são novas. Elas não têm um conhecimento do nosso trabalho. Então, você que está chegando nesse momento, via a Casa do Saber Teológico YouTube, via Jeremias, né? Jeremias Moraes pelo Face, e também ali pelo Instagram, TikTok, Kawaii, né? Você pode acompanhar tranquilamente. Então, nosso trabalho aqui é o seguinte: nós estamos comentando cada texto, cada livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e fazendo de uma maneira bem detalhada mesmo. Então, amados, aqui, o texto aqui é Hebreus, tá? Hebreus, nós estamos já no capítulo 3º, e essas 2 primeiras semanas que nós estávamos comentando, teve um pequeno problema técnico aqui com o equipamento, mas nós já mudamos. Então, vamos aqui retomar a normalidade. O autor do Hebreus, ele comenta, ele usa textos, ele se baseia para poder se trazer de volta os amados que tinham se afastado da comunidade da fé e voltado para o judaísmo. Ele se utiliza de uma maneira, assim, ele se fundamenta nos textos bíblicos. No capítulo 1, ele se fundamenta no Salmo 45 e no Salmo 110. No capítulo 2, ele se fundamenta no Salmo 8. Já o capítulo 3º, ele se fundamenta em Deuteronômio, capítulo 8, tá? E Salmo 95. Jeremias, por que ele está se fundamentando para poder escrever essa carta? Amados, ele tem que trazer os amados de volta que foram para o judaísmo. Eles querem trazer, o apóstolo quer trazer de volta. Então, o apóstolo estava combatendo a apostasia, tá? O apóstolo combatendo a apostasia daqueles que abandonaram a comunidade e foram de volta para as suas antigas tradições. Então, ele estava se esmerando, ele estava trabalhando muito para poder trazer esses amados de volta. Então, ele usou Davi, usou Moisés, e até agora só Davi e Moisés, assim, tem sido citado nos textos aqui que ele apresenta nessa carta. Então, a carta 3ª, ela chama também atenção. Ela chama atenção porque não somente a questão da apostasia que as pessoas estavam fazendo contra a comunidade, no sentido de voltar para as antigas tradições, como também ele pega uma parte mais detalhada. Jeremias, qual é essa parte mais detalhada? A parte mais detalhada, amados, que ele faz aqui, sabe qual é? O pecado. Porque quando a pessoa acha que está numa tradição, numa forma ética, numa forma comportamental, de uma forma assim, de costume daquela sua tradição, nada mais é do que tem algo guardado no seu coração. E esse algo guardado no seu coração é tão, como eu sempre uso a palavra tênue, é tão sarcástico que você, às vezes, passa batido, o que é o pecado.
O pecado ele tem a capacidade de enganar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Tentou enganar Jesus, não conseguiu. E nós, como meros mortais, se nós não tivermos, com a graça de Deus, seremos enganados. E aqui o apóstolo se aprofunda nesse sentido, tá? Ele se aprofunda nesse sentido. Vamos lá. O versículo 1 em diante, ele toca em algumas partes tradicionais a respeito da religião israelita. Geralmente, por que você não fala religião judaica? Fala israelita, porque aqui ele está usando elementos que é propriamente da religião israelita, tá? Que não deixa de ser o judaísmo, mas eu falo israelita para ter essa compreensão mais profunda da intencionalidade do autor em relação aos irmãos, tá? Vamos lá, versículo 1 diz, do capítulo 3: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixai a mente em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 2. Ele é fiel ao que nomeou, como foi Moisés, em toda a casa de Deus. Na verdade, ele é digno de maior glória que Moisés, assim como maior honra do que a casa tem daquele que edificou. Toda casa edificada por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus e testificou a respeito da revelação futuras. Mas Cristo é fiel como filho sobre essa casa. Fazemos parte dessa família se, de fato, mantivermos firme até o fim a confiança e o orgulho da esperança. Tá? Até o versículo 6, resumindo aqui, Moisés ele foi responsável, ele foi o principal agente responsável de libertar o povo do Egito, trazer para uma nova moradia, que era ali no Egito, do Egito para o deserto do Sinai, depois do deserto do Sinai para uma terra prometida. Moisés ele foi o idealizador, o que encabeçou tudo isso por vontade de Deus. Agora, o que chama atenção é que Moisés, ele edificou uma casa. Qual foi a casa? Nada mais do que o tabernáculo. Através do tabernáculo que Deus falou para Moisés, e Moisés edificou ali, era a morada que Deus tinha contato com o sacerdote para o povo, e o povo via o sacerdote para com Deus. Essa morada, ela era o quê? Portátil. O que é o portátil? Você pode levar para qualquer lugar. Então eles andaram com essa morada durante 40 anos ali no deserto do Sinai, até chegar na terra da Palestina, tá ok? Já pensou 40 anos andando com aquela casa ali portátil? Então foi justamente isso. É onde Deus falava, Deus manifestava a sua glória, se revelava de uma maneira milagrosa, maravilhosa, extraordinária ali. Mas quem foi intermediador de tudo isso foi Moisés. Moisés. Aí você pega e diz assim, Jeremias, então estou entendendo. Já que Moisés falou no capítulo 18 que seria levantado um semelhante a ele, então estou conseguindo casar a situação quando Jesus falou, que ele disse em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus ele é responsável de encabeçar, sendo ele líder, sumo sacerdote e apóstolo, de nos levar a moradas para estar juntamente com Deus, é verdade? Sim, a morada que Jesus edificou, da qual nós temos contato com o arquiteto dessa morada, ela é superior ao que Moisés fez ali no deserto, ok? Então, há uma semelhança entre Jesus e Moisés? Porque Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Jesus libertou um povo para ele, da onde? Do mundo. Semelhante. Outra semelhança, Moisés edificou uma casa, e Jesus também edificou uma casa. Eis aí a semelhança. Moisés
Constituir um novo povo? Sim, constituir um novo povo para adorar a Deus. Eles eram sacerdotes, diz o Sagrado Texto, que eles foram escolhidos como sacerdotes para estar ali santos a Deus. E Jesus fez isso? Fez também. Então, há essa semelhança entre Moisés e Jesus. Só que o último, que é Jesus, ele é superior a Moisés, porque o de Moisés foi apenas passageiro, tá? Foi passageiro. E de Jesus não, é eterno. Tá ok? Então, claro, para explicar isso para um judeu que veio do judaísmo para o cristianismo, isso não é tão simples assim, mas eles tinham que aceitar pela vontade de Deus que foi dessa forma, que Moisés foi apenas um instrumento para espelhar o que ia acontecer lá no futuro através da pessoa de Jesus, tá ok? Vamos lá, versículo 7, amados. Diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião, como no dia do teste no deserto, onde vossos pais me tentaram, puseram-me à prova, embora tivesse visto as minhas obras durante 40 anos. Por isso, desagradei-me daquela geração e disse: coração deles sempre se desvia, eles não compreenderam os meus caminhos, de forma que, irado jurei, de modo algum entrarão no meu descanso. Então, pega-se aqui essa experiência que o apóstolo coloca aqui, explicando a experiência do povo ali no deserto. Dá para entender que a pessoa, quando ela se afasta de Deus, não é do dia para a noite, tá? É de uma maneira progressiva. Assim como a santidade é uma maneira progressiva, cada dia você vai ficando santo, para você se afastar de Deus, a cada dia você vai se afastando aos poucos, não é do dia para a noite. E aqui ele pega a experiência do povo no deserto, em que o povo estava se afastando de Deus aos poucos. Primeiramente, eles murmuraram ali na região de Meribá contra Moisés. Eles murmuraram. E depois disso, deles fazerem essa murmuração, eles testaram, colocaram Deus à prova. Tá? Colocaram Deus à prova. Colocaram, ou seja, exigindo de Deus as coisas. E durante 40 anos eles fizeram isso. Durante 40 anos testaram a paciência de Deus. Aí versículo 10 disse: por isso desagradei-me daquela geração, disse, coração deles sempre se desvia e eles não compreenderam os meus caminhos. Quer dizer, durante os 40 anos eles passaram ali naquele pequeno deserto, que é pequeno mesmo, ali é aproximadamente, amados, 700 quilômetros. 700 quilômetros do Egito para lá, convertendo isso em quadrado, vai dar quase, assim, 1.400 quilômetros quadrados. Desculpa, tá? Não é isso. 3.800 quilômetros quadrados, tá? Então foi nesse período que eles passaram durante 40 anos testando Deus, provando a Deus através das queixas, murmurações, reclamações. Tudo que aconteceu no deserto era uma forma deles testarem a Deus. Em que sentido? Através da murmuração, da reclamação, do descaso, do desdém, da falta de respeito, sensibilidade. Eles não compreenderam que Deus ele permitiu que eles passassem ali pelo deserto para saber o que estava ali no coração de cada um deles. Foi essa a permissão deles passarem no deserto. Então o deserto, ele vem na nossa vida para Deus analisar, ver o que há no coração. Qual o deserto que você está passando? Então, há diversos desertos, seja da área financeira, área familiar, área conjugal, há diversos e diversos desertos. E Deus permite isso para ver o que tem dentro do seu coração.
Então o povo aqui passou pelo deserto durante 40 anos e eles não compreenderam os caminhos do Senhor. De forma que, irado, Deus disse, olha, eu fiquei irado com eles e jurei, de modo nenhum entrarão no meu descanso. Até Moisés foi penalizado, queridos. Na situação, eles aborreceram tanto a Deus quanto a Moisés, que Moisés não segurou a ponta. Ele pegou a vara e deu 2 rimpadas na rocha. Quando ele fez isso, passou 40 anos depois, Deus chegou com Moisés e disse, deixa eu te levar aqui no monte Moabe. E ele pegou e foi. Está vendo lá a terra? Sim, estou vendo. Está aqui a terra que eu prometi. A geração que saiu do Egito, nenhuma vai entrar nela, tá? E você também não vai entrar. Sabe por que você não vai entrar? Porque você não glorificou meu nome diante dos filhos de Israel. Então, Moisés, que falava com Deus, tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus, Deus constantemente falava com ele. Era ele falar com Deus e Deus vir falar com ele. Era amizade. Mas Deus não confundiu amizade com libertinagem, nesse sentido, tá? Amizade é amizade, mas eu não vou deixar que tu entre na terra prometida. Então nós temos aqui a graça de saber que Deus não está pouco se importando com questão de liderança. Ou você pode ser um membro simples, ou um membro, ou uma liderança de grande influência. Mas quando Deus quiser te colocar no canto e te coloca, não há ninguém que possa interceder por ti. Entendeu? Então, esse povo testaram tanto a Deus, que Moisés, na sua fraqueza humana, acabou cedendo, e nesse ceder acabou sobrando para ele também, né? Então, queridos, essa parte aqui é interessante, que quando vem o deserto afeta você, mas às vezes você pode externar isso para quem estiver próximo, para que você venha tentar tirar aquela pessoa da graça. Foi o que aconteceu com Moisés ali no deserto. Versículo 12, amados. Já está terminando aqui, são rápidos esses capítulos aqui. Cuidado, irmãos, que nenhum de vós tenha um coração ímpio e incrédulo, afastando-se do Deus vivo. Pelo contrário, encorajai-vos uns aos outros, cada dia, enquanto se diz hoje, para que nenhum de vós se endureça pela fascinação do pecado. 14. Porque somos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim o posicionamento inicial, quando se diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endereçais o vosso coração como na rebelião. Até aqui, até o versículo 15, tá? Percebe-se que, como eu falei, é progressivo. Santidade é uma coisa progressiva. Você vai adquirindo aos poucos, tá? A santidade, a pureza aos poucos. E o pecado também aos poucos. Como é que começa aqui a questão do pecado? Primeiramente, a falta de sensibilidade para com as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Ficaram insensíveis para as coisas de Deus, para aquilo que Deus mostrou, revelou através dos milagres, prodígios, maravilhas. Mar Vermelho se abrindo, era carne caindo ali, era comida de anjo, era pão de anjo ali no deserto. Tudo isso veio para o povo, mas o povo olhou e olha, fez pouco caso disso. Isso é o quê? Incredulidade. E quando Deus ia falar com eles, eles já estavam endurecendo o coração. Tá? Então, aos poucos, primeiramente pela murmuração, depois a incredulidade, da incredulidade, o endurecimento do coração, que é o quê? A pessoa fica totalmente insensível para as coisas de Deus. Então, primeiramente, você primeiramente você despreza as coisas de Deus. Segundo, você desprezou, já não quer mais saber de servir a Deus. E terceiro, seu coração fica duro. É nessa parte da dureza que é o ápice de todo o distanciamento de qualquer um de nós.
é o ápice. Por quê? Porque aqui o versículo 12 diz uma coisa aqui interessante. Cuidado, irmãos, que nenhum de vós tenha um coração ímpio, incrédulo, afastando-se do Deus vivo. O que é um coração ímpio, incrédulo? Ímpio tem o piedoso, que é aquela pessoa que está sempre se compadecendo, sempre tendo compaixão daquelas pessoas. Esse é o piedoso. E o impiedoso? O impiedoso é quando vê as pessoas passando dificuldade, sofrendo, não tem compaixão, não tem sentimento, isso é impiedoso. Então o impiedoso, ele pode ser tanto para o lado o seu semelhante, como para o lado divino. O impiedoso olhar para as coisas de Deus e absolutamente ignorar e desprezar. Isso aí é impiedade, tá? O que é incrédulo? Vem de incredulidade, não acreditar. Esses dois patamares nada mais é do que no fator de que da blasfêmia do Espírito Santo, a qual é muito falado entre nós, mas pouco entendido e pouco compreendido. Que blasfêmia do Espírito Santo nada mais é do que isso. É você desprezar as coisas de Deus e ao mesmo tempo não acreditar. Foi o que aconteceu com Betseba, com a filha do rei Saul, que era a Mical, que era a esposa de Davi. Ela olhou para Davi e desprezou o que Davi estava fazendo para Deus. E diz o texto que ela, ao fazer isso, ela ficou estéril. Então, o desprezo pelas coisas de Deus faz com que a pessoa fique apagada, estéril e apática. Ela fica totalmente distanciada de Deus. Ela não tem mais sensibilidade. Parece uma pessoa com hanseníase. O hanseníase, a pessoa que sofre de hanseníase, ela não tem sensibilidade. Por quê? Porque as partes aqui dos nervos foram danificadas pelo bacilo. Quando ela toca, ela não tem sensibilidade. Ela se queima, não tem sensibilidade. Então, o bacilo do pecado entra em alguns indivíduos, acabou a sensibilidade, não tem mais intimidade, comunhão, não é mais sensível. É nesses dois patamares que se chega à chamada blasfêmia do Espírito Santo. Jeremias, o que é blasfêmia? A palavra blasfêmia no grego é blasfo, que é afastar. Afastar. Você está afastando a Deus. Foi o que os fariseus fizeram e que muitos estão fazendo hoje atualmente e pensam que não estão blasfemando, mas estão. Porque Deus sagrado, o texto, quando diz, se ouvir de versículo 15, a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião. Ouvir a voz de quem? A voz do Espírito. Porque quando Moisés falava, a fala dele era a voz do Espírito. Quando não se ouvia Moisés, não se ouvia o Espírito. Quando não se ouve a Deus, a pessoa ela está não querendo ouvir mais aquele pregador, aquele mensageiro, aquela pessoa, ela está deixando de ouvir a Deus. Então ela já está aqui no processo de blasfêmia contra o Espírito, tá? Versículo 16 diz, quem foram os que se rebelaram, apesar de terem ouvido? Não foram todos os que saíram com Moisés do Egito? Com quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi com os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam em seu descanso, senão os incrédulos? E assim vemos que por causa da sua incredulidade, eles não puderam entrar. Deus se irou. Como diz os versículos anteriores, o que é a ira? Deus ele pode se irar? Claro que pode se irar. O que é a ira, Jeremias? A ira é um sentimento de indignação de ver uma injustiça. Qual foi a injustiça cometida pelo povo de Israel? Deus tirou eles ali do Egito, estavam 400 anos ali sofrendo, 430 anos, passaram pelo Mar Vermelho, Deus sustentou eles no deserto,
tanto na questão da água, como na questão do comer, como na questão das vestes, mas mesmo assim eles murmuravam contra Deus. E Deus se indignou, ficou absolutamente irado e disse: Moisés, essa geração todas vão perecer no deserto. E até tu vai perecer, porque tu deixou te levar por eles. Aí que acontece? E todos eles perecerão, mas você, juntamente com os demais, pode ligar o som. Você, todos os demais, né, amados? Uma pequena falha técnica. Então, todos esses que saíram de lá, queridos, tiveram essa oportunidade de ser gratos a Deus. Só que foi que entrou na Terra Prometida naquela geração, de mais de quase 2 milhões de pessoas. Dizem que foram mais de 2 milhões. Né? Sabe o que foi que só entrou lá? Moisés não entrou, mas Josué e Caleb, esses dois entraram. Todos os demais morreram no deserto, porque Deus ele se irou com eles. Então, a sentença e o destino daquele que murmura e reclama da vida, em relação ao que acontece, é morrer nesse deserto. A fatalidade que ele acha que na realidade não é uma fatalidade, mas assim, uma escolha que a pessoa tem na vida de morrer no deserto, é via a sua murmuração, reclamação, incredulidade. Porque o deserto vem para você crescer e para Deus tirar as imundícies e nojeiras que tem dentro de você. Aí quando você não quer, tudo bem, não quer, deu as costas. Aí se não quer e mistura esse não quer com murmurar, reclamar, pode dizer que vai ser terrível a vida daqueles que viram as costas para o Senhor. Mas se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração, diz aqui o sagrado texto, ok? Então, amados, essa é a nossa pequena exposição. Vocês viram como é rico, interessante, aqui o apóstolo tentando avisar os irmãos que saíram da comunidade, que estavam servindo a Deus ali, voltando para o judaísmo, ele explicando ali, colocando os indivíduos como Moisés, as pessoas como Moisés e Jesus, tal, explicando a importância do estabelecimento de um tabernáculo, de uma casa, de um povo, um novo povo. Então Jesus ele é superior a tudo isso. E o povo que blasfemou contra Deus, através da experiência de Moisés, pereceu no deserto. E hoje, se nós blasfemarmos contra a única pessoa que nos ajuda aqui no deserto da vida, que é chamado o Espírito Santo, que Jesus falou, blasfema contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem perdão, porque depois do Espírito quem é que vem? Não tem mais ninguém, então vai perecer. Então a pessoa do Espírito Santo hoje ele está nos conduzindo nesse deserto, nos dando todo o sustento, toda a possibilidade, e se nós murmurarmos contra ele, pode acreditar, você vai perecer, vai sofrer. Mas esse não é o nosso caminho. Nosso caminho aqui é servir a esse que nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa, gloriosa luz, tá ok? Então, amados, se alguém tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, tá ok? Caso não, tem aqui o microfone aqui. Deixa eu ligar. É bem aqui que liga. Na verdade, né, é só uma dúvida, né, que eu fiquei agora a respeito da blasfêmia. Né, tipo, é porque existe
meio, tipo assim, blasfemar contra o Espírito Santo, será que realmente não vou ter perdão? Então é tipo assim, qual existe alguma semelhança, tipo, do suicídio para uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Tipo assim, porque uma pessoa que se mata, tira sua própria vida, realmente é uma verdadeira blasfêmia, que não tem mais perdão, não tem mais volta, não tem mais jeito. E se eu blasfemar contra o Espírito Santo e me arrepender realmente, não vou ter mais como Deus não vai me perdoar? Porque o blasfemar, Rocha, está relacionado com rejeitar ou afastar. Quando a pessoa ela blasfemou ou se afastou de Deus, ela pensa que vai ter algo lá na frente, além de Deus, uma outra coisa, um outro escape, ela está absolutamente enganada. Era isso que os judeus estavam com essa mentalidade. Aí Jesus pegou, falou, olha, vocês se afastaram do Pai, mas voltaram, tem perdão. Se afastaram do Filho, mas se voltar, tem perdão. Mas se afastar do Espírito, voltar, não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito é a última pessoa da Trindade a qual está agindo. Depois dele não tem mais ninguém, porque são só esses três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem mais como perdão. Entendeu? Então, as pessoas que vivem em blasfêmia, se elas têm perdão, tem perdão. Se elas reconhecerem, voltarem para Deus, tem perdão. Mas se elas não quiserem reconhecer, depois de que acontecer tudo, não tem mais como ela recuperar. Porque como eu tô falando, tipo, o suicídio, receber a marca da besta também, a Bíblia fala que receber a marca da besta não tem mais volta. Então, tipo, são coisas que são piores do que uma blasfêmia. Sim. O suicídio pode até tentar comparar a questão de Sansão, que teve aquela experiência ali. Mas a intenção de Sansão não era se suicidar. A intenção de Sansão era salvar o povo. Ele acabou sofrendo junto com seus inimigos ali. Então, quando uma pessoa ela comete o chamado suicídio, qual a intenção dela? A intenção dela, em sua total maioria, é se livrar de uma dor que ela sente. Uma dor ou geralmente uma dor, uma doença que ela sente, que dão o nome doença, né? Ou uma decepção, um impacto psicológico muito grande e tal. E a pessoa que está ciente, isso depende do grau de conhecimento. Tem pessoas que cometem suicídio que não têm um conhecimento como uma pessoa letrada das escrituras tem. Então, quanto mais dado, mais é cobrado. A gente não tem como medir esses graus de como a pessoa vai ser salva, né? De repente a pessoa está se suicidando ali, ela está tendo tempo, Deus, eu cometi uma falha, um erro, perdoa. A gente estava ali para ver, sabe como é que é? Nós não vimos, não presenciamos, entendeu? Porque tem pessoas que estão se suicidando porque quer se libertar da dor e não quer mais acreditar em Deus. A gente não tem como medir isso. Mas que o suicídio é uma coisa errada, Sim. Mas de repente a pessoa está com algo ali que ela fez, que dá tempo dela pedir perdão a Deus, Deus perdoar ela, perdoa. A questão é como a gente vai medir isso, como a gente vai testificar, entendeu? Mas que é uma atitude errada, mas que Deus pode, não que Ele vai, pode corrigir, pode, se Ele quiser, Ele pode, se não quiser, Ele não, entendeu? Porque pertence a Ele, né? Só para encerrar, pastor, minhas dúvidas, a respeito do que o senhor falou sobre Moisés, aí o senhor vai trazer o seu ponto de vista do que eu vou falar, né? Tipo, Moisés, ele subiu no monte, né? Viu toda a terra de Canaã, tudo, e Deus falou que ele não ia entrar lá. Mas o que o senhor acha? Tipo, o que foi melhor para ele? Só olhar e não entrar e expirar naquele momento e, com certeza, para onde ele foi, literalmente, seria
1000 vezes melhor do que ele ter entrado na terra de Canaã. Do meu ponto de vista. Moisés, ele cumpriu a missão dele. Que a missão dele era levar o povo para uma outra terra. Essa era a missão dele. Então ele a pessoa, ela morre realizada quando ela cumpre sua missão. A maioria das pessoas que tem medo da morte é porque ela tem medo de não ter cumprido uma missão que ela recebeu aqui na terra. Por isso que ela tem medo da morte. E Moisés não teve medo naquele instante, porque ele cumpriu a missão dele. Entendeu? Apesar de ele não ter entrado, mas ele cumpriu. Qual foi o cumprimento? Que é libertar o povo. Isso era o mais importante. E é levar para uma outra terra. Também isso era o mais importante. Foi essa a promessa que Deus deu a Moisés. Ok? Não sei se a Antônia tem alguma dúvida. Pastor, né? Então, amados, agradeço a presença dos amados irmãos em nome do Senhor Jesus. Vou fazer aqui uma pequena oração aqui, agradecendo poucas palavras aqui a todos os irmãos, tá bom? E a todos os nossos queridos que estão nos acompanhando. Querido e eterno Pai, muito obrigado pela vida dos amados irmãos que estão aqui presentes. Sejam eles profundamente abençoados. Nossos amados e ouvintes, internautas que estão nesse momento acessando, sejam tocados, abençoados, seja no hospital, seja no trabalho, seja na casa, seja na rua, seja em qualquer lugar, que o Espírito Santo o alcance, abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua vida familiar, conjugal. Todos sejam profundamente tocados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa vida. Que ele seja um canal de bênção para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até para a semana, o capítulo 4 de Hebreus. Amém?